Falar com a gente. Amém. Queria dar uma boa noite especial a você que está aí no canal acompanhando a gente. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre amor. Amor, quando a gente escuta a palavra amor, a gente já pensa logo coisas boas, né? O amor é lindo, principalmente quando a gente acha a nossa metade, né? Amor, a gente ama o nosso marido, a nossa esposa, a gente ama o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos. Como é bom amar, né? A gente ama amar, mais ainda ser o quê? Amado. Tanto que é bom as demonstrações de carinho, afeto, as boas palavras que a gente escuta, né? Tanto que isso faz bem pra gente, tanto que isso entra no nosso coração. Como a pastora estava falando aqui no início, qual o maior amor nas nossas vidas? A gente, antes de conhecer Jesus, a gente acha que são essas pessoas que a gente falou, que é a maior demonstração de amor. Mas quando a gente conhece a Jesus, a revelação, a gente vê que a maior prova de amor que a gente pode ter é o quê? Que um dia, há 2021, 2022 anos atrás, um homem resolveu morrer no nosso lugar, resolveu ser julgado, ser condenado, ser injuriado, ter difamações, mas ali, sem pecado nenhum, morreu para que eu e você pudéssemos ter acesso ao quê? A vida eterna. Pastor, abre para a gente lá em 1 João, versículo 3, 14. E hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre amor, amém? A palavra de Deus fala que sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o quê? Os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Opa, parece que começou a complicar um pouquinho, né? Amar, a gente tem que entender o verdadeiro sentido do amor. O pastor vai lá em Lucas 10, 25 a 37. E ali Jesus explica muito bem algo sobre o amor. E até ele fala um pouquinho mais sobre a lei, o que é o amor. Amém? A palavra fala que em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Guarda bem isso, o que está escrito na lei. Jesus responde para ele falando que o quê? Existe uma lei. Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e o quê? Viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinhos e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele,
quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu-lhe perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o quê? O mesmo. Amados, essa é a definição de amor que nós temos que ter nas nossas vidas. Jesus aí descreve bem que havia um certo homem que passava por um determinado local, quando algumas pessoas passaram e fizeram mal para ele, bateram, espancaram-lhe, roubaram tudo que ele tinha, quase levou a vida e deixou aquele homem. E o engraçado é que aqui fala que quem passa ali, o mestre, né? Ou seja, alguém que conhecia muita palavra de Deus, ou melhor, era alguém de dentro da igreja de Deus. O que ele fez? Ele passou pelo outro lado, ou seja, ele viu aquela pessoa ali necessitada. O que ele fez? Isso não é comigo, e passou adiante. E o segundo que Jesus fala ali era quem? Um levita, alguém de dentro da casa de Deus também. Fez o quê? Isso não é comigo, passou para o outro lado e deixou aquele pobre homem ali. E a terceira pessoa fala que era um samaritano, alguém que viu aquele homem, alguém que não o conhecia, alguém que não tinha nada com ele, poderia fazer conforme os outros que passaram ali antes, mas o que ele fez? Ele parou. Ou seja, algo interessante da gente analisar. O homem estava o quê? Numa estrada, ou seja, não era numa cidade. Então todos que ali estavam passando estavam indo de um lugar para o outro, ou seja, todos tinham algo a fazer. Não era um local, como se diz, na rua aqui, que estava ali cheio de gente passando. Não, todo mundo tinha os seus afazeres. Esse homem parou tudo que ele tinha, olhou com olhar de piedade, mesmo não sendo parente, mesmo não sendo conhecido, mesmo não tendo obrigação com ele. O que ele fez? Parou, cuidou das feridas, colocou ele em cima do seu cavalo e, além disso ainda, levou esse homem para dentro. Ali fala, acho que... Põe lá, pastor, por favor, não sei se... Volta lá no 31, acho que começa a história, só para a gente parte a parte ali. Um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. No 32 fala: e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou adiante. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve o quê? Piedade dele. Para aí, pastor. Amados, o amor, você vê que Deus teve um dia piedade da gente. Aqui, quando Jesus conta essa história, Jesus estava exatamente falando o que Jesus ia fazer pela gente. Um dia a gente estaria ali perdido ao quê? À beira do caminho. Ali a gente estaria condenado o quê? À morte, porque esse homem, se alguém não tivesse tido misericórdia e parado ali, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer, porque a palavra fala que esse homem já estava quase morrendo. E esse homem, olhando para ele, como um dia Jesus, olha que história mais linda, olhou para a gente, teve misericórdia, ali cuidou da gente, ali nos preparou e nos deu uma nova vida. Amém? No 33, no 34, pastor. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Ou seja, o homem pegou talvez o melhor que ele tinha ali, porque não era algo barato, e fez o quê? Cuidou dele, colocou sobre o seu próprio animal, o levou-se o quê? Para uma hospedaria e cuidou dele. Você vê o mais lindo aqui, que o homem pega esse homem e coloca ele na onde? Num hotel, numa hospedaria. Ele não coloca ele em qualquer lugar. Ele não pega ele, tira e leva para a cidade e fala: está aqui na entrada da cidade, alguém que cuide dele. Ou pegou e falou assim: vou lá na assistência social e vou largar ele ali. Não. O homem pegou e fez o quê? O melhor para esse homem. Colocou ele no melhor lugar, que aqui a gente pode entender. E o quê? Cuidou dele. E ali ele não só largou, ele ainda ficou. Pastor, é o seguinte: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. O seguinte, pastor,
Aí Jesus pergunta, né? Qual destes três você acha que foi o próximo? Ou seja, Deus lá manda a gente amar a Deus como a gente ama quem? Ao nosso próximo. Quem foi o próximo? E o engraçado é que Jesus cita o quê? O que fala a lei. Então dá para a gente entender o que a lei fala sobre amor. Amar, amados, talvez no nosso dia a dia, e o mais difícil é a gente olhar para o nosso próximo e ter amor, principalmente nos dias de hoje, porque é bíblico, é profético. A cada dia que a gente passa, mais o amor vai o quê? Se esfriar. Isso é profético, isso tem que se cumprir, mas nós temos que o quê? Olhar para a lei. A gente vive no tempo da graça, mas se a gente for ler lá, Jesus fala que Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para o quê? Para que ela se cumpra. Amados, essa palavra é para a gente. A gente tem que começar a andar olhando quem que é o nosso próximo. Talvez são pessoas tão próximas da gente, talvez estão precisando de um cuidado, talvez são pessoas que hoje algo tem entrado nas nossas vidas que chama isso daqui, ó, celular. Você já reparou que hoje a gente prefere ficar nessa tela aqui a noite inteira quando a gente tem um tempo de descanso, ao invés de ligar para um ente querido? Vamos começar enumerando por ente queridos, por parente, e perguntar: vai tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Ou de pegar e de ligar e falar a palavra de Deus? Será qual foi a última vez que a gente fez isso? Eu falo por mim, porque hoje é difícil a gente ligar, a gente não liga mais para ninguém. É tão prático, né? Pegar um celular, mandar um zap: oi, como é que você está? Tudo bem? Porque isso é algo frio, é algo que não deixa contato. Você vê que a mensagem ela é muito fria. A letra, a não ser a Bíblia, o livro, ele é muito frio. Mas quando você conversa, você tira tempo, ali as coisas podem se aprofundar e você vê que talvez aquela pessoa está precisando de algo. Amados, amar ao próximo não é fácil. Talvez a gente fala, né, como a gente falou no início, amar, como é bom amar. Mas será que a gente é capaz de amar talvez os das nossas famílias? Será que talvez a gente não tenha tido alguma rixa, algo? Já começa por aí. Será que a gente tem amado verdadeiramente como Deus manda que a gente ama? E se a gente começa a se afastar mais um pouquinho para aqueles, né, os parentes um pouco mais distantes, será que a gente ama? Porque perfeição, ela não existe, ela nunca vai existir, ela só existe em Jesus. Nós estamos a cada dia aí para prosseguir e para buscar a revelação de Deus. E se a gente afastar mais um pouquinho, será que a gente tem sido capaz de amar o nosso vizinho? Ou será que a gente tem julgado os nossos colegas de trabalho, pessoas que a gente vê pela rua, talvez pessoas que passam pela gente e nos lançam uma palavra? Será que a gente tem tido o amor e derramar o amor de Deus, em vez dali reagir contrariamente, a gente levar um versículo? E hoje, nesses tempos que a gente tem vivido, será que a gente tem verdadeiramente sabido demonstrar o amor? Porque aqui Deus mostra que Ele derramou o amor naquele que estava necessitado. E hoje, se a gente for analisar, quantos necessitados a gente vê aí? Quantas placas que a gente vê no sinaleiro hoje, a gente vê pessoas ali com placas: preciso comer, por favor. Eu não estou precisando de dinheiro, estou precisando de um arroz, de um feijão. Ou será que a gente tem feito como ali os mestres da lei? A gente tem passado e virado para o lado: isso daí não é comigo. Só que a palavra de Deus fala: isso sim é com a gente. Deus fala que se a gente fizer algo para o nosso próximo, a gente vai estar fazendo para Jesus. Lá na palavra fala que se a gente der um copo d'água, a gente vai estar fazendo para Jesus. Amados, você que aí nos acompanhou no canal, que essa palavra tenha falado no teu coração, tenha te tocado. Amém? Amados,